paternidade está provada nos números. A gente escreveu artigo com isso, mostrou aqui para vocês. Os pais, 62% dos pais não sabem o que fazem com seus filhos. Então, isso é um número gritante. E aí, a gente avançou, não é, para a questão do que é criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Foi a nossa última aula no domingo passado. E hoje nós vamos começar a entrar na parte prática, mas eu não posso falar da parte prática sem você entender que existe duas, no mínimo duas abordagens quando a gente vai tratar sobre essa questão. A abordagem bíblica de correção de filhos e a abordagem humanista, geralmente centrada no que os homens acham, no que os homens pensam. Então, eu não posso dizer, faça assim, 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 haja dessa maneira, faça desse jeito, sem você perceber qual o tipo de abordagem que você está tomando. Então, é por isso que hoje a gente gostaria de tratar de uma abordagem que a gente considera antibíblica, uma abordagem que não é das escrituras. Inclusive, o artigo está inscrito lá no app, não deixe de baixar o app da nossa igreja. Então, o artigo está lá novamente. Criando filhos para a glória de Deus e, se passar, passou. Educação positiva e a Bíblia. Quem já ouviu falar de educação positiva aqui? Maioria, né? Maioria. Pois é. A gente vai tentar hoje fazer um confronto de educação positiva com o que a Bíblia diz. Porque tem muita gente hoje praticando ações de correções com seus filhos baseado na educação positiva. Mas a pergunta é, ela é bíblica? Foi assim que Deus nos instruiu a fazer com os nossos filhos? É dessa maneira que nós queremos criar realmente os filhos na prática. Quando a gente vai dar um castigo, quando a gente vai dar uma correção, quando a gente vai ter uma conversa, como é que a gente se aproxima? Qual o approach que a gente faz da criança? Isso vai passar pela forma que eu imagino a criança. O que é a criança e todas essas ações contribuem para uma formação de um pensamento que eu tenho sobre como eu me comporto na repreensão e na educação dos meus filhos. Tá certo? Então é sobre isso que nós vamos tratar. Lembrem-se que o texto de Deuteronômio, tão citado para nós, vamos abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 em diante. O famoso Shemar, Deuteronômio 6, o famoso Shemar. Deuteronômio 6. A partir do verso 4, Shemar é o verbo ouvir em hebraico. Então, o verso 4 de Deuteronômio diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiro no coração da pessoa, e depois fará o quê? Essa pessoa fará o quê? Tu as inculcarás. O verbo aqui, literalmente, no hebraico, é abrir a cabeça, rachar a cabeça, abrir e por dentro. Inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o tempo inteiro, o trabalho de criação de filhos é o tempo todo, toda hora, inculcando, batendo, reforçando. Esse texto já aponta para uma realidade que nós não devemos deixar nossas crianças guiar o processo de sua própria correção. Não são elas que dizem o que nós vamos fazer com elas. Elas não são o centro da nossa atitude como pais. O centro da nossa atitude como pais é se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor realmente orientou, porque o Senhor sabe o que corrige o coração de criança. E não elas mesmas. Nem a gente mesmo. Porque se fosse depender, às vezes, do nosso coração, seja sincero. Se fosse depender do nosso coração para orientar ou corrigir nossos filhos, tem hora que a gente quer correr, é ou não é? Toda hora. Toda hora a gente fica meio perdido, dizer, não sei se agora eu faço isso, eu faço aquilo, corrijo mais severamente, eu tiro o pé.
Então, porque, na verdade, quem sabe o que trata o coração das nossas crianças é o Senhor nosso Deus. Então, vamos avançar aqui. Veja só, então, o que é educação positiva? É uma perspectiva muito nova. O artigo diz aí, você depois pode ler o artigo em casa, que está todo mundo usando, está na moda, tá? Está na modinha. Então, quais são as ideias centrais? Você precisa, diz a educação positiva, você precisa ser firme e gentil. É considerada a educação gentil, né? O mau comportamento é visto como uma desconexão, uma frustração ou uma necessidade emocional. Veja, esse menino só desobedece porque o tadinho dele, o coitadinho dele, ele está se sentindo excluído, ele está querendo chamar a atenção. Ele é uma pessoa assim muito boa, ele só está apenas frustrado com a situação, ele não está sabendo lidar com ego, com ser preterido por causa de outro irmão. Então, se a perspectiva é apenas uma, presta atenção à lógica. Eu não quero, aí, inclusive uma das defensoras dessa posição, a Jenny Nelson, ela diz o seguinte: quanto é absurdo alguém querer que os meninos se corrijam, produzindo frustração nesses meninos. Isso é um absurdo. Como é que eu quero que esses meninos não se frustrem se eu imponho a eles frustração? Aí você está ouvindo isso dizendo, tem lógica, tem razão. Calma lá. Mas será que esse é o conselho bíblico para nós? Então, veja, menos punição e mais diálogo. Certamente algum crente já disse isso. Menos punição e mais conversa, mais diálogo. Então, veja que às vezes a gente pratica coisas de determinadas filosofias que a gente nem sabe que está praticando coisas de determinadas filosofias. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, os seus proponentes, os principais nomes, começou com Alfred, depois foi para Rudolf, e quem mais divulgou recentemente, esses caras são da década de 30, de 40, não é uma coisa nova, mas quem proporcionou ou foi o motor propulsor dessa ideia foi a Jenny Nelson. Então, veja só, qual é o que eles dizem aqui, não sei porque agora funcionou. A crescente influência na cultura moderna, com ênfase em conexão e validação emocional. O grande pilar da educação positiva é não frustre emocionalmente esses meninos. Não desequilibre eles emocionalmente. Vocês estão fazendo uma coisa errada a eles. Não deixe de forma nenhuma que a sua atitude na hora da correção seja uma atitude que traga frustração para ele, que ele se sinta diminuído, que ele se sinta coagido. Então, na prática, vamos lá, vamos dar alguns exemplos práticos quando acontece. Eu estava conversando isso com o Mário essa semana. E ele até me disse que, parece que foi a Alessandra, não foi, mas passou por uma situação dessa quando chegou aqui, de ir para a casa de uma pessoa, que era proibido na casa dessa pessoa dizer não ao menino. De jeito nenhum. A Alessandra foi contratada quando chegou aqui para trabalhar na casa. E a mãe chegou para a Alessandra e disse assim: por favor, você nunca diga não a ele. Você sempre traga a ele uma atitude positiva. Por exemplo, quando ele estiver pegando no cabelo da irmã e puxando, você tira ele de lá e põe ele para fazer outra coisa. Não, não, deixa isso aqui, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é melhor. Você sempre tem atitudes afirmativas. Porque você não quer frustrar a criança. Você não quer mexer no emocional da criança. Gente, isso é mais comum do que você imagina. Tem casa de crente praticando isso. Sim. Então, você acha que isso é distante da nossa realidade? Não, tem pessoas praticando isso hoje.
Por quê? Porque a perspectiva é o seguinte: essas crianças, elas estão sendo formadas emocionalmente. Então, por favor, não frustre, não diga não. Quando você vê ela em algum erro, tira ela daquele erro e coloque ela numa coisa mais positiva, mais assertiva para fazer. E assim você vai tirando ela desse estado de frustração e você vai guiando o coração dela para atingir o objetivo que você quer. Então, isso tem acontecido agora, dentro de muitos lares cristãos, e eles nem sabem que são adeptos da educação positiva. Agora, o problema é, a Bíblia concorda com isso? O grande conflito. Vê, visão moderna, a visão da educação positiva. Primeiro, o homem naturalmente ele é bom. Essas crianças, elas são boas. Você precisa só exercitar o lado positivo dela. Você precisa só incentivar o aspecto positivo dela. Essa é a visão moderna. Essa é a visão da educação positiva. O problema nessas crianças é de ordem apenas emocional. Elas estão confusas com os seus sentimentos e você precisa ter cuidado na hora de tratar na correção para não deixá-las confusas com o que elas sentem, com o que elas pensam, para que elas não se sintam, para que a autoestima dela não caia, para que você não cause traumas psicológicos nela. Então você tem que ter esse esse cuidado. Por quê? Porque elas são boas. Elas somente erraram, elas estão errando aí por causa de sentimentos confusos, que ela ainda não tem maturidade. Elas não são gente grande, adulta, para lidar com isso. Muito bem. É o que as escrituras dizem? Ao ver a visão bíblica diz. Visão bíblica. Primeira visão bíblica parte do pressuposto. Claro que o homem foi criado à imagem de Deus, é verdade, mas que caiu em quê? Em pecado. A Bíblia começa dizendo que os nossos filhos nasceram em pecado. Salmo 51, verso 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. Não nasceu criança de dois seres neutros que só apenas elas têm alguns problemas emocionais. Não, elas são pecadoras. Quem nasceu são pecadores. E a gente, como para começar a tratar sobre correção de filhos, a gente tem ou a visão de que eles não são pecadores, e a gente trata de forma humanista, educação positiva, ou você encara, gerei dois pecadores ou um pecador, e eu preciso tratar com esses pecadores aqui. Você vai estar agindo, não tem terceira via. Ou você age com seus filhos como eles não fossem pecadores, ou você age com os seus filhos como eles fossem pecadores. Não tem uma terceira via nesse caso, não tem. Toda ação sua de correção, de tratar seus filhos, ou você vai partir de uma proposição de visão moderna, de educação positiva e outras coisas mais, ou você vai tratar da visão bíblica. Veja, enganoso, mais que todas as coisas, é o coração do homem. Então, a gente precisa entender que esse coração precisa ser guiado pela palavra do Senhor para não ser corrupto a esse ponto. Então, autoridade e disciplina que vem das escrituras, né? Então, vamos lá. Primeiro, educação positiva diz assim: negação excessiva. Qual o problema? O problema da educação positiva. Negação excessiva. Eles negam peremptoriamente que os meninos são pecadores, que têm uma natureza ruim. E isso faz o quê? Enfraquece a autoridade. Porque eu não tenho limite mais com essa criança. Eu vou de conformidade com o que ele. Veja, você percebe que na educação positiva, que ela não é propositiva, ela é reativa, que a gente vem conversando com isso desde o domingo passado, ela apenas reage ao que a criança oferece. Se a criança oferece comportamentos desregulados, aí eu vou reagir àqueles comportamentos irregulares. Ela não trata do coração da criança. Ela apenas reage ao sintoma externo. A gente, no lado bíblico, a gente está entendendo o seguinte: não adianta corrigir os externos sem o coração estar em Deus. Vamos produzir apenas robôs comportados, desculpem, mas quando eles crescerem, eles vão sair debaixo do nosso controle e o coração deles não está alinhado a Deus e eles vão continuar o caminho que eles sempre quiserem. E é uma proposta de evitar confrontos. Absolutamente. Não precisa um ambiente de estresse dentro de casa.
Não precisa um ambiente de forma nenhuma assim confuso, um ambiente agressivo. Eles falam de agressividade no lar. Ok. E o que é que a visão bíblica, o equilíbrio bíblico mostra? Sim, nós precisamos armar esses meninos. De fato, a Bíblia nunca falou para nós tratarmos ninguém, inclusive nossos filhos, sem ser com amor, sem ser com respeito. Eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se, seus filhos foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Então a gente nunca fala, a Bíblia nunca fala de excesso abusivo de correção, tratamento que frustra a criança ou que traz a criança a um pensamento que ela foi desrespeitada. Não, em nenhum momento as escrituras mandam a gente fazer isso. Agora, é preciso ter firmeza. É preciso ter disciplina com graça. Porque, veja, as escrituras dizem assim, filhos, obedecei, eles têm que obedecer. Mas como? Mas também a gente não precisa provocá-los à ira. As escrituras é muito equilibrada. Como é que os filhos obedecem? Criados na disciplina e na demonstração do Senhor. A gente viu isso na aula passada. O que é criar na disciplina e na demonstração? A gente viu que criar na disciplina não é a disciplina de correção, mas não é propor o caminho para eles. Eles andam de conformidade na vida deles, de conformidade com aquilo que a gente propõe para eles. E na admoestação do Senhor, segundo todo o conselho bíblico que Deus deu para a gente passar para essas crianças. Então, a gente lida com disciplina e instrução. E alguma coisa da autoridade, lembre-se, deixa eu dizer uma coisa para você, o que Deus te deu foi autoridade sobre essas crianças. Nenhum outro tem. Não deixe que suas crianças sejam tratadas por outros pais, pelos tios, E aí, as consequências práticas disso. Quando eu ajo de conformidade com a tal da educação positiva, sabe o que acontece nos pais? Eles se sentem culpados ao disciplinar. Sinta-se culpado e peça perdão aos seus filhos quando você exagerou. Quando você passou do limite. Peça perdão a eles. Mas não se sinta culpado quando vocês trataram com ele com amor, com respeito e consideração, mas com firmeza. Nós não precisamos nos sentir culpados. Os pais ficam aquele medo de frustrar as crianças. Um medo danado de frustrar. Deixa eu dizer, sabe qual o medo que a gente tinha que ter? De não expor a palavra de Deus a esses meninos para encontrar de fato com Deus. Esse era o medo que a gente tinha que ter. Mas medo de frustrar, você fica protegendo seu filho numa redoma em casa e você acha que lá fora o mundo vai fazer o que com ele? Você tem que treiná-los em casa, eles saberem enfrentar frustrações. A gente tem que treinar os nossos filhos em casa para eles saberem aprender a ouvir não. Aqui desde cedo, eles entendam que a vida deles será um grande desafio. Aí você fica querendo botar os meninos numa redoma, meus bibelozinhos, pelo amor de Deus, não faça isso com eles. E o mundo lá fora não vai tratar eles dessa maneira. E eu não estou dizendo para que você trate os seus filhos como o mundo lá fora trata. Não. Trate com respeito, com amor, mas não prive os seus filhos de algumas frustrações, deles assumir a consequência do seu pecado. Vocês não vão ter isso, porque vocês desobedeceram aqui dentro de casa. Vocês precisam enfrentar a frustração de não ter as coisas por causa da atitude de vocês. E o excesso de negociação cria nos pais aquela coisa de tentar ganhar, ao invés de ser pelo caminho bíblico, tentar ganhar na negociação. Não, se você fizer, eu lhe dou isso. Se você fizer, eu não dou aquilo. Então, entenda, isso é uma consequência dessa atitude que excluiu que nossos filhos são pecadores, de serem tratados. Isso causa muito problemas nos pais. E nos filhos? O que é que acontece na prática? Ele fica cheio de baixa tolerância à frustração, porque ele tem tudo dentro de casa. Ele tem amor em excesso, falta de disciplina, falta de limite. Então, eles têm baixa tolerância à frustração lá fora. Dificuldade com limites. Eles vão ter dificuldades com limites, porque você não impõe.
Então ele acha que ele pode se comportar da mesma maneira dentro da igreja como ele se comporta em casa ou na sociedade. Aí sim você produz fragilidade emocional. Você não quer produzir fragilidade emocional nos meninos porque você não quer corrigir, não quer disciplinar, mas é o contrário, o efeito é o contrário. Você produz muito mais fragilidade emocional do que você possa imaginar. E aí, as escrituras dizem o seguinte, lembre-se desse texto, Hebreus capítulo 12, verso 6. O Senhor corrige a quem ama. Se você ama os seus filhos, você corrige os seus filhos. Se você ama, você põe limites. Se você ama, você conversa sobre a vida e sobre os desafios que a vida impõe a eles. Você põe limites, porque você corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. E por fim, para deixar vocês perguntarem, a visão bíblica de família. Nunca esqueça, o alvo bíblico não é apenas crianças felizes e emocionalmente equilibradas. Você quer os seus filhos felizes e emocionalmente equilibrados indo para o inferno? Eu não quero. Se minhas filhas tiverem que chegar frustrada com algumas situações que os pais dela tiveram que enfrentar e ela chegar ao céu, eu prefiro que esse seja o caminho. Não é esse o caminho que as escrituras propõem, obviamente. Mas se é para falar de extremos, os extremos a gente não deve querer, mas eu não prefiro que meus filhos sejam emocionalmente equilibrados, felizes e estejam caminhando célere para o inferno. Mas eles têm que ser formados como discípulos de Cristo e verdadeiros adoradores. Eu gosto da frase de Joel Bick, e vou encerrar com ela hoje. Se ela aparecer aí, apareceu. Preste atenção nisso, ouça com atenção. Pais cristãos não criam apenas filhos comportados, mas criam adoradores. E o que seriam esses filhos adoradores? Somente que adoram um pai em espírito e em verdade, no culto ao Senhor? Não. Esses filhos adoradores é que têm todo o propósito da sua vida para a glória de Deus. Porque a adoração, no final, é isso. É todo o sistema da minha vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Como é a vida de um adorador? Ele come, ele bebe, ele trabalha, ele estuda, tudo para a glória de Deus. Então é isso que a gente tem que criar nos nossos filhos. E não deixar que a educação positiva ou outra teoria humanista guie nossos filhos na forma que a gente tem que corrigir, na forma que a gente tem que se expressar com eles. Lembre-se, as escrituras é o melhor remédio para o coração da criança. O texto bíblico é o melhor antídoto que a gente tem contra o pecado. Expõe o texto para eles, fale para eles, leia com eles, orem com eles. Certamente o coração deles vão sendo alinhados. E é isso que eu queria, nesse momento, trazer para vocês. Mas abrir para perguntas, considerações. Aí sim, no próximo domingo, a gente vai entrar agora, propositivamente, na questão de ações. No domingo a gente queremos discutir até quando o castigo vale a pena, como é que a gente aplica castigo, como é que vara precisa usar ou não, funciona ou não, devo fazer ou não, essas coisas mais práticas que a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro, então não falta, já fica aí o nosso apelo. Mas eu queria abrir agora para perguntas e respostas nesse momento, ou considerações que vocês têm. Alguém gostaria? Diga, Johanna. Todo mundo deveria fazer o quê? Desculpe. É, ok. Aham. 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 Veja,
Eu não quero me precipitar ao ponto que muita gente faz de excluir completamente o papel de algumas terapias que podem trazer algum tipo de resultado. Eu não quero ser precipitado e dizer que a gente não devia mexer com essas coisas. Não é isso. Tem que ter calma. Porque algumas coisas existe até algumas coisas com comprovação verdadeiramente científica. Verdadeiramente científica. Eu estou falando de ciência de verdade. Tem outras que as ciências experimentais aí, não vale a pena nem a gente entrar por esse caminho. Mas a gente não pode negar que as terapias, de alguma maneira, quando elas são verdadeiramente científicas, elas podem trazer algum tipo de benefício, mas eu entendo que essas mesmo, que tem algumas que são comprovadamente científicas, que causam um efeito positivo, elas têm limitações declaradamente estabelecidas. É para tirar alguém de uma crise, é para amenizar por um determinado tempo, nunca é para trazer cura. Imagine que alguém queira curar o seu coração e viva fazendo terapia a vida inteira. Não vai funcionar. Porque essas coisas, elas lidam com o efeito do pecado. Elas lidam com a nossa fragilidade humana. Elas lidam com a consequência da minha queda, das minhas doenças, inclusive emocionais e psíquicas. Então, quando a terapia vem, ela só se estabelece para que amenize esses efeitos colaterais da minha queda. Mas quem transforma coração, quem muda a vida, é a palavra de Deus. Ela é a única que Paulo diz assim: eis o poder de Deus para salvar. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, 15, 16, 17, ela é útil para corrigir, educar na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Todas as escrituras têm esse efeito de transformação interna, de mudar coração, a disposição do corpo, para aí o efeito ser visto no externo. O que é que terapia faz? Cuida apenas do externo. E quando é cristã, que você disse, você mencionou, como é que a gente faz para ajustar isso, né, Johanna? Se vai ter que fazer mão de terapia, procure profissionais que partam do pressuposto, que você é um pecador. Que você precisa tratar seu coração. Aí você vai entregar sua mão, seus filhos, na mão de um ímpio. Na mão de um ateu. Porque eles são muito conceituados. Porque a consulta dele é a mais cara. Aí você vai atrás disso? Você tem coragem de entregar seus filhos, que são herança do Senhor, na mão de um ímpio para ele cuidar. Eu não tenho essa coragem. Desculpe. Eu não tenho. Então, se você precisa, por ordens médicas e científicas comprovadamente verdadeiras, eu sempre coloco isso a frase inteira, porque tem coisa por aí que não é científico, e você comprovadamente precisa, para amenizar algumas coisas, alguns efeitos, se acalmar, focar, andar, ok. Não vou me posicionar contra isso. Agora, prove. Eu quero que alguém prove que terapia mudou o coração de alguém. Mudou a disposição de alguém. Mudou o sentimento de a inadequação que existe dentro de nós para sempre. Isso quem faz é a palavra, porque ela nos leva para perto daquele que a gente ouviu hoje, que é o nosso bom pastor, que pode caminhar com a gente, tanto no vale da sombra da morte, quanto levar a gente para nutrir com água de descanso. Então, Johanna, eu não teria nenhum tipo de problema se comprovadamente alguém fosse diagnosticado, desculpe, que precisa de alguma terapia para amenizar algum tipo de efeito, desde que seja feito por profissionais cristãos. Uhum. Isso. Bíblico. Exatamente. Isso. Conselheira bíblica. Uhum. Uhum.
É isso que você está falando. A terapia desvinculada da Bíblia, ela não cura nada. Não cura nada. E ela fala o que da terapia, do estudo, o que é comprovadamente científico e o que não é, e que se compra como uma verdade absoluta que só tem destruído vidas. É um podcast muito bom que ela trata exatamente isso, explica exatamente isso. O que cura é Bíblia. As Escrituras. E ela trata assim. Estão na escola secular. Isso. Todos os dias que a gente nem conhece os professores, assim, o credo. A dinâmica deles. É, verdade. Já bate essa questão. Deixa eu me valer de David Powlison. David Powlison hoje não, ele morreu, é uma das maiores referências em aconselhamento bíblico. E talvez ele criou muitos discípulos, mas há quem diga que ele é um dos pais do aconselhamento bíblico. O que é que Powlison fez? Vou estudar toda a teoria deles. Powlison se graduou em psicologia, se graduou em psiquiatria. Powlison fez pós-graduação. Powlison testou todas as terapias humanas, fez doutorado nessa área. E qual a conclusão que ele chega? Não há nada mais eficaz do que o aconselhamento bíblico. Nada. Teste isso com seus filhos. Ao invés de você estar aí ouvindo e talvez dizendo, o pastor Sam é muito... Essa é uma visão muito, como é que fala? Fechada, radical, retrógrada. Faz um teste em casa. Testa com seus filhos. Para que você possa depois fazer crítica. Ver quanto eles já caminharam com terapia, o que mudou, o que melhorou. Apenas ajuda os efeitos a amenizarem, mas o coração está lá, mexido, intocado. Porque só quem toca o coração é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito, meus irmãos. É quem muda o coração que é morto, que está pedrificado. Então a gente precisa entender isso. Acho que Mateus está com a palavra aí, eu passo para você. Vai ser bem rápido. Uhum. Eu percebo também que, no caso da psicologia, são psicologias, né? Várias. Você vê a logoterapia, que é o que vem do Viktor Frankl, ele fala quando se tem um porquê, se enfrenta qualquer como, e TCC. Eu, principalmente, acho que a TCC ela tem muita utilidade prática, né? Mas ela não vai, assim como as outras, na raiz do problema. Exatamente. Né? Então, eu acho que acho que você precisa avaliar as psicologias que estão sendo utilizadas e criar literalmente como você falou, um confronto com a escritura, né? O que é que ela diz? Porque para Viktor Frankl, por exemplo, apesar de ser muito usado até em contexto de aconselhamento, ele dizia lá no campo nazista, para os judeus que estavam lá, ele dizia, se nós temos um porquê, nós enfrentamos qualquer como. Então podem nos rasgar no meio aqui, a gente vai sair daqui. E o porquê deles virou esse. Mas para a escritura, o nosso porquê não é esse. O nosso porquê é a glorificação de Cristo, né? É a exaltação do nome de Cristo e a devoção ao Senhor. Ok. Né? Obrigado, Mateus. Marião? Não, o que eu queria falar é que as coisas estão acontecendo muito rápido. Isso. Né? A gente não pode descartar essa questão da psicológica, porque hoje a gente tem gerado filhos que eles são mais frágeis em muitos aspectos. Então, existe medo, existe fobias, né? Existe criança que... Antigamente, o cara seria o tímido. Hoje, a gente consegue diagnosticar realmente uma depressão. Isso. Né? Eu falo com os adolescentes, nós, como pais cristãos e famílias cristãs, a gente tem perdido os nossos adolescentes mesmo. Esse é um fato que acontece no mundo todo. As redes sociais, as comparações da vida do outro, né? O gramado do outro. Isso chega numa força muito grande na vida do adolescente, na vida dos nossos filhos. E nós, pais, a gente, sim, precisa às vezes de
uma ferramenta, né, de um recurso, e esse recurso, obviamente, nada que vai contrariar a palavra, Claro. né, a disciplina, a demonstração, como nós vimos. Uhum. Então, né, a experiência da nossa casa, a gente vê a questão da terapia como uma coisa muitíssimo positiva. Para nós foi muito positivo. Então, a mudança que acontece no coração de uma criança, essa transformação, essa coisa de uma criança com 11 anos de idade, ele dizer assim, eu sou pecador e eu careço dessa graça, De Jesus. isso não é a terapia quem traz, Não. isso não é, Não. né? Isso é o seu Santo Espírito e pais que estão fazendo, né, o serviço de guia ali, de apontando o caminho. Mas, ao mesmo tempo, são crianças que são mais ansiosas, são crianças que, sabe, têm mais medo mesmo, medo pelo medo. Sim. Não é o medo né, é o medo que qualquer coisa pode mudar a qualquer momento. Então, né, a gente está ouvindo, está falando sobre essas vertentes. Isso. Eu acho que, como pai, o que você precisa fazer é o seguinte: vou colocar na mão de um profissional cristão. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é a linha que essa pessoa vai fazer? Porque ele pode ser cristão, por exemplo, e eu estou falando de mim, tá, gente? Não estou falando nada com... Mas ele pode ser cristão e ele pode ser freudiano. Exatamente. E o Freud não entra lá em casa, mas é uma opção do Mário. Pode ter gente aqui que é freudiano, não tem problema nenhum. Entendeu? O problema é quanto a teoria de Freud Vai Bíblia. influenciar dentro da... Entendeu? Então, Confrontação por bíblica. mais que sejam psicanalistas cristãos, e eu conheço alguns, inclusive, que são freudianos e que são cristãos, gente da melhor qualidade, mas dentro do contexto da minha família, eu não vejo como que algumas coisas, Se sabe? encaixam nisso. Mas dentro de uma outra coisa, como ele disse, o próprio TCC, a questão comportamental, a questão sistêmica, né? Aquilo que se trabalha... Não vou trabalhar só o Caleb. Eu, para cuidar do Caleb, eu tenho que tratar o Mário e a Alessandra. Isso, Porque isso é uma família. e Isso. tudo. Então, só para trazer um pouco de clareza e a gente não demonizar. Não. Porque existe uma parte da igreja em que, né, você está triste, irmã, é demônio, vão orar, vão pôr a mão na sua cabeça, vão... Quando, na verdade, a irmã precisava de um remédio. Ela precisava ali de uma sertralinazinha para deixar ela filé o dia inteiro. Você está entendendo? Então, a igreja viveu por essa fase. Muito. Tem a outra fase agora, que são dos liberais, é que também tudo é remédio. Tudo é terapia, tudo é remédio, tudo é emocional. Não, às vezes é espiritual. E se for espiritual, é jejum, oração para aquela caça sair dali. Entendeu? A igreja junta é isso, entendeu? Então, assim, eu só fico, né, só querendo dizer, né, igual lá em casa, né, a gente não tem vergonha nenhuma, a gente não esconde isso de ninguém, de que a terapia, ela veio num momento para nós que mudou a vida do nosso filho. Então, o Caleb, pra você ter ideia, o Caleb chegava na porta da escola, dava febre, ele vomitava, ele passava muito para ele não entrar dentro da escola, ele não sabia o que fazer. Num contexto desse, você vai orar com o menino, você vai fazer. E quando isso não é o que vai resolver, a gente vai procurar, e aí, para nós, foi assim, de um lado para o outro, entendeu? É o que nós estávamos dizendo. Nós não estamos aqui demonizando nenhum tipo de terapia, né? Mas não esqueça o papel dos pais, a gente reforça de novo. O problema é que a gente não tem que delegar essas coisas para os outros, só no caso de doenças, aí o que o Mário traz é um exemplo muito bom que estava acontecendo com o Caleb, estabiliza, e aí usou, e você continua o seu papel como conselheiro bíblico. Né? Alguém mais, gente? Diga, Juliano, por favor, querido. Concordo com o Mário, com ele. Mencionaram o TCC, né? Terapia tem que falar o que é, cognitiva, comportamental. Sim. É importante a gente usar as ferramentas que a gente tem, mas sempre lembrando que o senhor mencionou aí também, apontando para uma educação cristã, apontando para o que a gente crê, né? Que Jesus é quem vai nos capacitar para guiar os nossos filhos no caminho que a gente deve também andar e ensinar. E a preocupação que eu tenho hoje como pai, infelizmente a gente não faz mais, mas a gente fez durante 6 anos, é que nós estamos perdendo nossos filhos
por uma ideologia que começou há uns anos atrás, 20 anos atrás mais ou menos, e que agora está muito forte nas escolas. Então, o meu conselho como pai é que, para quem é possível, para quem tem esse chamado, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso. Faça um homeschool, se você pode. Façam, por favor. Porque nós estamos perdendo nossos filhos, porque, como o senhor falou, ela falou também, a gente não sabe qual a ideologia dos professores que estão ensinando nossos filhos. E nós perdemos nossos filhos não para a educação, mas para uma ideologia que se instalou no sistema educacional mundial, global. Certo. Não é só no Brasil, é aqui. Aliás, começa aqui, né? E vai se espalhando para os outros lugares. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. As terapias ajudam? Ajuda. A psicologia ajuda? Ajuda. Sim. Mas, na maioria das vezes, ela aponta o problema. Certo. Ela não vai solucionar o problema. Ela vai até remediar o problema, mas não vai solucionar. Nós fizemos um curso de aconselhamento bíblico e tinham 2 psicólogos fazendo o curso de aconselhamento bíblico, que eram de 2 anos. Eles saíram do curso de aconselhamento bíblico porque eles não concordavam com a Bíblia. Certo. E o professor do curso falou, se vocês são... E outros, tem bons casos também, que eram psiquiatras, 2 psiquiatras, que falaram que é muito bom e que a psiquiatria não vai solucionar tudo. E o curso que fizeram, que é o curso bíblico, de aconselhamento bíblico, ajudou muito a eles, a gente ainda tem contato, a fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente não está anulando ou cancelando nenhum tipo de ferramenta que a gente tem. Vamos lá. Primeiro, essa discussão sempre é muito antiga. Se pode, se não pode. Veja, a gente aqui não está... Primeiro, a gente não está demonizando nenhum tipo de ciência. Deixar isso claro, para a gente fechar. Ciência, experimento é outra coisa. Cientificismo barato, a gente descarta. Ciência tem que ter comprovações. Tem que ter aferição. Tem que ter medição. Tá certo? Então, nunca nós vamos ser contra a ciência, porque ela nunca contradiz as escrituras. Nunca. Verdadeira ciência, não. Verdadeira ciência. Estou falando de teoria científica. Falando de verdadeira ciência, nunca contradiz as escrituras. Primeiro ponto, nós não somos contra a ciência, certo? Segundo, uma coisa que tem que ficar clara. Quem alcança coração e muda a disposição de alma é a palavra. Isso é outro ponto pacífico. Isso não pode ter discussão no nosso meio. Entende? Porque é como você diminuir o poder daquilo que Deus deu na mão. E algumas discussões, Juliano, como o caso de homeschooling ou escola, a gente tem que fazer isso numa coisa mais calma, em outro momento, porque tem gente aqui que vai discordar da teoria de homeschooling. E tem gente que vai concordar com a teoria da escola convencional. Isso a gente assunto para outra aula, para a gente não misturar a cabeça aqui, tá bom? Então, vamos manter a linha mestra. E a linha mestra, eu queria fechar a aula de hoje com o texto que você pudesse guardar na sua mente, no seu coração. É Salmo 78. Veja. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Quem foi que fez isso? Quem abriu a boca em parábola? Cristo. Salmo 78 apontava para Cristo no verso 2. Veja o terceiro. O que ouvimos, preste atenção nisso, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pergunta é, você está contando a seus filhos o quê? As maravilhas que Deus fez e continua fazendo, é isso que você está contando a ele? Ou ideias modernas de como ele venceu o medo, como vencer a ira? Se concentre no seu trabalho. Se precisar, diagnosticadamente, de algum tipo de terapia, faça uso de forma cristã. Mas nunca deixe de fazer o trabalho. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Que esse seja o nosso compromisso, de anunciar à próxima geração quem é o nosso Deus, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará.
Amém, queridos? Vamos ficar em pé, então, vamos encerrar, acabou nosso tempo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos bendiga, que Deus nos abençoe no decorrer da caminhada cristã.